né? Eu tentei ensinar a montar a estrutura de discipulado, ao mesmo tempo que vivia, ao mesmo tempo que tentava se conectar com os pais, né? E muitas pessoas começaram o projeto e não deram sequência nele, né? Muitas pessoas começaram o projeto e pararam no meio do caminho. Então, aprendendo com esse erro, né? O que que eu fiz esse ano? Eu estruturei para o ano que vem de uma forma diferente, tá? Nós vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Primeiro nós vamos montar a estrutura de discipulado, depois nós vamos viver a experiência e depois a gente vai fazer a instrução que é realmente ensinar as crianças e os juniores a serem discipuladores, né? Então, eu mexi na estrutura do projeto, eu mexi na forma que ele vai ser aplicado. Então, eu acredito que vai ser muito bom. E na aula de amanhã, eu vou explicar isso para vocês com muitos detalhes, né? Amanhã a gente vai fazer todo, passar o pente fino mesmo, assim, no projeto. Tá bom, gente? Então, vamos lá, né? Antes da gente começar, tira um print aí, né? Tira um print que você está e fala para todo mundo que você está no minicurso Missão de Discipulado com Crianças e Juniores, né? Avisa para o pessoal aí, manda o link para a sua equipe, né? Para a sua equipe também participar, né? Ei, pastora Girlane, Deus abençoe, que honra te ter aqui. Obrigado, viu, pelo prestígio. Deus abençoe. Então, hoje, a aula de hoje, o tema é Pais como Parceiro, construindo pontes no Ministério Infantil, tá? E nós estamos chegando já na reta final do nosso minicurso, Missão de Discipulado com Crianças e Juniores, que também é um diferencial, porque nesse ano 2024, a gente tratou somente os juniores. Nesse ano, nós vamos incluir crianças também dentro do projeto, tá? E vamos incluir, inclusive, os bebês, tá? Vamos ter o Manual do Discípulo Baby, de 0 a 3 anos, né? Com atividades direcionadas para os bebês, dentro do mesmo assunto que as outras faixas etárias vão vivenciar, os bebês também vão vivenciar, né? Através, lógico, dentro da capacidade deles, eles vão estar vivendo também já essa experiência para começar a se inculcar, né, na cabecinha deles, tá? E até aqui, gente, nós já cobrimos muitos pontos fundamentais para o discipulado eficaz. Nós começamos, né, entendendo a urgência de iniciar o discipulado ainda na infância, pois é a fase crucial da formação da fé. Vimos como construir, né? Então, eu dei o passo a passo de como construir essa estrutura sólida de discipulado, que fornecerá base para você, como líder, né, conduzir o rebanho de cordeiros que Deus te confiou nas suas mãos de forma intencional, né? Além disso, nós discutimos como crianças com transtorno de desenvolvimento ou comportamentais vão caber dentro dessa estrutura para que nenhuma fique de fora da missão, né? Então, até a aula de ontem, a gente fez esse passo a passo aí, tá tudo gravado, você pode rever quantas vezes você quiser, né? Você pode anotar e aplicar de acordo com a realidade de sua igreja. Agora, hoje, nessa penúltima aula, nós vamos tratar de um ponto crucial para o sucesso do discipulado infantil, que é a importância de construir uma parceria sólida entre pais e líderes. Gente, é impossível discipular a criança desconectada do pai dela. Eu sou mãe, eu não vou permitir que as minhas filhas estejam num lugar que eu não confie. Entende? Eu não vou permitir que as minhas filhas estejam num lugar que eu não tenha minimamente uma expectativa de que lá vai contribuir de alguma forma para a vida delas, né? Eu sou mãe também, então eu preciso me colocar no lugar dos pais, né? Então a gente precisa entender que essa parceria, ela não é opcional, não. Se você quer ter sucesso com relação ao discipulado, gente, dentro do conceito de discipulado que eu estou ensinando aqui, que é um discipulado integral, que vai promover transformação emocional, espiritual, física, cotidiana. Não tem como fazer isso sem integrar os pais, tá? Porque os pais têm um papel fundamental na formação espiritual das crianças, porque os pais são autoridade. Ah, mas o pai da criança não é cristão, gente, mas há uma autoridade
há uma autoridade incondicional, né? Incondicional sobre a vida dessa criança. Então, esses pais, independentes, sejam crentes ou não, eles vão precisar estar conectados com você. Eles vão precisar abençoar seu trabalho, entende? Entende, gente, que eu estou falando? Eles vão precisar te abençoar, liberar uma bênção sobre o seu trabalho, porque eles são autoridade incondicional, né? E eu classifico os pais das crianças em dois grupos, que são os cristãos e os não cristãos, né? Os cristãos, gente, obviamente, eles vão se tornar parceiros, né? Eu vou me conectar com eles para eles se tornar parceiros, eu vou responsabilizá-los junto comigo nessa formação, eu vou mostrar para eles biblicamente o que eles têm que fazer, né? E o não cristão? O não cristão é meu campo missionário, gente. Eles são meu foco de evangelismo, né? Em nome de Jesus, se você tem pais não cristãos na sua igreja, eles são seu campo missionário. Ganhe esses pais para Cristo, né? Aqui na minha igreja, nós temos essa visão, né? Os pais não cristãos das nossas crianças, porque nós estamos numa comunidade também, né? Uma comunidade onde as crianças vão sozinhas para a igreja, muitas. Vão sozinhas, é perto, né? Elas vão para a igreja sozinhas, sem os pais. Mas esses pais são o nosso campo missionário, né? E em nome de Jesus, em breve, eles estarão ali se convertendo também, né? Em nome de Jesus. Então, hoje, nós vamos explorar como podemos unir, né, esses dois grupos. Porque quando a igreja e os pais trabalham juntos, isso vai se tornar mais eficaz. Então, nós vamos alinhar, né? Eu vou trazer para vocês aqui algumas estratégias para alinhar o trabalho da igreja com o discipulado em casa dentro da estratégia do projeto Natanaelzinho, tá? E ao fazer isso, nós vamos criar uma rede de apoio que promove o crescimento espiritual das crianças e prepara elas para se tornarem adultos cristãos maduros e frutíferos, que é a minha bandeira que eu levanto, né? Então, nós vamos aprender juntos como construir essa parceria, integrar os pais no processo de discipulado e entender como isso impacta diretamente na vida das crianças e dos juniores, né? Fazendo com que elas se sintam amadas, cuidadas, desafiadas a crescer na fé. Porque lá a gente volta na primeira aula, uma criança que se sente amada, cuidada, vista, considerada. Essa criança, gente, o cérebro dela está formando trilhas neurais que vai ajudar ela a crescer com crenças positivas, né, a respeito de Deus, da igreja, de si mesmas e do mundo ao seu redor. Então, para isso, né, a importância, né, dessa parceria, eu quero utilizar uma história, né, bastante conhecida, né, na Bíblia, que eu vou usar o exemplo de Samuel, né, um menino que depois se tornou um homem, né, e desempenhou um papel fundamental na história de Israel, né? Nós até temos algumas músicas para cantar para as crianças que fala sobre a geração de Samuel, né? Geração de Samuel, gente, mas eu sempre tenho dito isso, Samuel não se gerou sozinho. Samuel, ele não virou profeta como uma obra do acaso, né? Samuel, ele não virou Samuel assim de uma hora para outra. Houve todo um processo intencional por trás da história de Samuel. E que eu e você podemos utilizar, né, esse exemplo, por quê? Porque Samuel foi um presente de Deus para Ana, uma mulher estéril que em um momento de profunda oração, né, ela fez um voto ao Senhor que se ele atendesse, seu clamor e a curasse da esterilidade, ela dedicaria seu filho ao Senhor por toda a vida. A história está lá em 1 Samuel capítulo 1, né? E Deus ouviu a oração de Ana, permitindo que ela concebesse. Gente, eu acredito que, não vou dizer todos, mas a maioria dos pais, ou eu vou colocar todos os pais e mães que exercem papel de pai e mãe, consideram seus filhos um grande presente de Deus, né? Eu considero as minhas filhas um grande presente de Deus. Eu falo isso para elas todo dia, né? Que elas são um grande presente de Deus na minha vida. E Samuel foi assim para Ana também. Deus cumpriu a promessa que ele havia feito quando ela orou, né? Dando para ela esse filho. E Ana cumpriu também a sua promessa que ela fez a Deus, né? Dizendo que se Deus
a desse esse filho, ela o entregaria, né, ao serviço de Deus, sob a orientação do sacerdote Eli, que o educou, né, para ouvir a voz de Deus. Gente, essa história, ela é profundamente significativa para mim por vários motivos, né? Primeiro, porque eu me identifico muito com a Ana, porque eu sou uma ex-estéreo, né? Eu também não pude engravidar, né? Durante 17 anos da minha vida, eu escutei dos médicos que seria impossível uma gravidez, né? 2018, eu recebi meu primeiro presente, né? Fui mãe pela via da adoção, que hoje a Yasmin tem 8 anos, eu adotei a Ingrid e a Yasmin, né? Elas eram gêmeas na época, elas tinham 3 meses de vida. Aí a Ingrid, né, ela teve uma enfermidade com 1 ano e 7 meses, e ela veio a falecer, né? Foi um período difícil, um luto muito terrível, né? Foi um momento, assim, que eu não sabia que eu ia conseguir sobreviver, tá, gente? Eu tô aqui, graças a Deus, porque Deus me sustentou nesse processo aí, porque eu não sei se alguém aqui já passou, né, pelo luto materno, né? É uma dor inexplicável e inexprimível, né? Mas o Senhor me sustentou e me fez estar aqui. E eu tenho a Yasmin de 8 anos, né? Hoje ela vai fazer 8 anos, agora no mês de dezembro. E em 2022, né, Deus fez um milagre na minha vida. E eu engravidei naturalmente, contrariando, né, as circunstâncias, né, contrariando os exames, contrariando tudo. Eu engravidei naturalmente da Fernanda, né, que tem 2 anos, né, que é também meu grande presente, né, de Deus na minha vida. Então, essa história de Ana, ela é muito significativa para mim por esse motivo e também, gente, porque eu creio firmemente no meu coração que essa história, ela nos traz um ensinamento de que a maternidade e a paternidade não acontecem por acaso. Quando Deus permite que uma criança seja gerada, ele também gerou um propósito para essa criança antes dela ser gerada. O nascimento de uma criança é uma oportunidade divina, de um momento, de um propósito de Deus, um plano de Deus. Nenhuma criança nasce sem propósito. E a Bíblia, ela sustenta isso que eu estou falando, porque o próprio salmista Davi expressa isso em Salmo 139, do 13 ao 16, né? Dizendo assim: tu formaste o interior da minha alma e me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E nesse mesmo contexto, gente, o salmista fala: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, mesmo antes de nenhum deles existir. Gente, isso nos ensina sobre propósito, nos ensina sobre o plano de Deus para cada vida, desde o momento da concepção. E eu estou explicando isso aqui para vocês, gente, porque os pais precisam saber disso. Que os filhos deles fazem parte de um propósito muito maior do que simplesmente serem filhos deles, né? O propósito que Deus tem para a vida de cada criança é um propósito eterno. Gente, eu fico pensando, e a gente precisa valorizar isso de uma forma muito significativa, porque eu falo também sempre que eu tenho oportunidade, que se as pessoas soubessem quem era o menino da manjedoura, pessoas soubessem quem era o menino da manjedoura, eles teriam desocupado um quarto. Eles teriam dado um jeito. Jesus não teria nascido na estrebaria. Você e eu não sabemos qual é o propósito que Deus tem para as crianças da nossa igreja, que talvez hoje são crianças difíceis, são crianças que não prestam atenção, são crianças difíceis de lidar, são crianças atípicas. Você não sabe qual é o propósito para essa pessoa, né? Quem sabe hoje, simbolicamente, a gente está colocando também grandes propósitos para nascer na estrebaria, mas não tem problema não, porque Deus, ele cuida, né? Mas a gente pode se arrepender depois, porque a gente pode olhar e falar: por que eu não investi? Por que eu não cuidei melhor, né, gente? Então, assim, e a gente precisa mostrar para os pais que os filhos deles existem por causa de um propósito. E um outro versículo que reforça esse conceito está em Jeremias 1,5, onde Deus fala ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci.
Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta, né? Aqui vemos claramente que Deus tem um propósito para cada vida e que esse plano já começa no momento da concepção. Então, como líderes do Ministério Infantil, é essencial que compreendamos essa perspectiva. Que cada criança que chega na igreja, cada família que confia a educação espiritual dos seus filhos à nossa liderança, Deus tem um propósito específico para essa criança, para essa casa, para essa família. Assim como Ana, né, os pais são coparticipantes no plano divino para a vida de seus filhos. E a nossa responsabilidade enquanto líderes é ajudá-los a ver esse propósito e educar as crianças de maneira a cumprir a vontade de Deus para elas. Portanto, gente, quando a gente trabalha junto, né, pais e líderes, a gente precisa entender que o discipulado infantil é mais do que ouvir histórias. Estou repetindo isso porque eu acho que isso é importante. Estamos ajudando a formar bases espirituais para uma vida inteira, cumprindo o propósito de Deus específico. Porque Deus tem um propósito específico para a vida de cada um de nós. E assim como Samuel, né, essas crianças que têm um chamado único e especial, que deve ser descoberto e cultivado dentro de um ambiente de parceria. Entende? Porque Samuel descobriu o chamado dele dentro dessa parceria entre Ana e Eli. Então, após o nascimento, né, de Samuel, Ana cuidou dele com todo o amor e atenção, né, que uma mãe pode oferecer. Ela amamentou, alimentou, supriu as necessidades emocionais dos primeiros anos de vida. Mas Ana sabia que o propósito de Samuel ia além do cuidado materno. Quando ele tinha idade suficiente, ela o levou até Eli, né, o sacerdote, que assumiu o papel de mentor espiritual, ensinando Samuel a fazer o quê? Ouvir a voz de Deus e discernir a sua vontade. Gente, se a gente ensinar para as nossas crianças a ouvir a voz de Deus e discernir a sua vontade, é uma frase curtinha, mas ela é muito carregada de sentido, né? Vai ser um adolescente a menos nas drogas, vai ser um adolescente a menos deprimido, vai ser um adolescente a menos no mundo, vai ser um adolescente a menos servindo a Satanás. Né? Se a gente ensina essa criança a ouvir a voz de Deus e discernir. Então, essa parceria entre Ana e Eli foi fundamental para que Samuel crescesse como um profeta sensível à direção divina, capaz de liderar, né, o povo de Israel em momentos cruciais. Então, aqui eu quero fazer agora uma analogia, tá? Né? Uma analogia com o nosso projeto Natanaelzinho, com a nossa estrutura de discipulado, tá? Ana, gente, representa os pais, né? Ana representa todos os pais. Samuel representa as nossas crianças e juniores, tá? Então, Ana representa os pais que cuidam das necessidades práticas e emocionais das crianças. Samuel representa as crianças e Eli significa, representa o líder do GD, o líder do grupo de evangelismo, né? Eli representa essa pessoa. E tem a missão de guiar espiritualmente Samuel, né, que são aí as crianças da nossa igreja, né, para viver esse propósito, né, e viver suas experiências com Deus. Porque, gente, eu tenho certeza que Samuel foi marcado por aquela experiência para sempre, né, de discernir que Deus estava falando com ele. Então, no dia a dia, essa parceria pode ser aplicada de várias formas práticas, né? Imagina uma mãe que ensina seu filho a orar em casa, né? Mas na igreja, o líder do GD vai estar também falando sobre o poder da oração, né? Explicando sobre o poder da oração. Um pai que lê histórias bíblicas direcionadas pelo Ministério Infantil, né, com o filho à noite, enquanto na igreja, o líder do GD organiza uma encenação para que a criança e o junior compreendam a mensagem de forma visual e interativa. Esses pequenos esforços, gente, somados, criam um ambiente onde a criança e o junior são cuidados de forma integral, né, e se sentem em segurança para crescer na fé. Aqui no projeto Natanaelzinho, gente, nós entendemos essa estrutura de cuidado, né, como algo que precisa ser levado muito a sério,
tá? É necessário um plano intencional onde os pais sejam capacitados para o discipulado no lar e os líderes tenham uma estratégia clara na igreja para um complementar o trabalho do outro. Faz sentido, gente, para vocês? Né? Então, aqui, vou repetir isso, tá? Então, a igreja precisa ter um plano intencional, né? Para que os pais sejam capacitados para o discipulado lá. Por que eu falo de pais serem capacitados? Porque, gente, faz uma entrevista na sua igreja, rápida, e depois vocês me contam. Quais pais têm o hábito de discipular seus filhos em casa, de ter um momento ali de orar, ler a Bíblia diariamente com seus filhos? Estou falando dos cristãos, tá? Não vou nem entrar no mérito do não cristão, não. Faz uma entrevista na sua igreja e pergunta. Você vai ficar chocado com o que você vai descobrir, que os pais, eles não têm esse hábito. Muitos pais não têm esse hábito, gente, de ter esse momento, né? E os meninos denunciam, né? Os meninos denunciam. Eu ouvi uma criança da minha igreja falando assim: ah, minha mãe não ora comigo em casa, não, tia. Eu estava falando sobre esse assunto, né? A mãe dele ficou um pouco constrangida, mas a criança denunciou, né? Porque, gente, a gente precisa treinar esses pais. No projeto Natanaelzinho, né, dentro da formação ali dos GDs, onde as crianças juniores recebem um acompanhamento próximo, né, e tem atividades adequadas para a sua idade, para eles fazerem em casa. Isso cria um espaço, né, onde a voz de Deus pode ser ouvida e obedecida, como aconteceu com Samuel. Se queremos formar uma geração sensível à voz de Deus, como Samuel foi, nós precisamos trabalhar juntos. Pais e líderes precisam entender, né, que precisam ser parceiros e cada um tem seu papel, né, seu papel único nesse processo. E essa parceria, a gente não só transforma a vida das crianças juniores, mas também assegura, né, a continuidade do reino de Deus através de uma geração preparada para viver o evangelho, né? Então, que nós possamos ser como Ana e Eli e fazer nossa parte. Quem é mãe aí? Quem é mãe e pai, coloca 1. Quem é só líder do Ministério Infantil, coloca 2. Não, melhor. Quem for só mãe, coloca eu sou Ana, né? E quem for só líder do Ministério Infantil, coloca assim, eu sou Eli. Coloca aí nos comentários para mim, né? Quem é Ana e quem é Eli. E se você for mãe e líder como eu, você então é Ana e Eli, né? Você vai ser Ana para os seus filhos e você vai ser Eli para os líderes aí, para os seus liderados, para as crianças que estão debaixo do seu pastoreio. Amém? Aí tem muita gente que é Ana e Eli, né? Glória a Deus, aleluia, maravilha, gente. Então, nós vamos, né, fazer com que as crianças, sob o nosso cuidado, reconheçam aí a voz de Deus. Mas, pastor, e os pais que não são cristãos e não entendem essa questão do propósito? Né? Como que a gente faz? Essa questão dos pais não cristãos, gente, é uma realidade muito comum, né, nos ministérios infantis de muitas igrejas. Mesmo que nem todos os pais compreendam de imediato o propósito divino, gente, para a vida dos seus filhos, o nosso papel como líderes é criar uma conexão saudável e compassiva com essas famílias, né, para que ao longo do tempo elas possam compreender e valorizar a importância do discipulado cristão, tá? É essencial que, ao lidarmos com os pais que não compartilham nossa fé, gente, a gente faça isso com respeito, né? Faça isso reconhecendo a jornada deles, orando por eles, ministrando sobre eles e crendo que eles virão, né, para servir a Deus também junto conosco, né? E a maneira como nos relacionamos com esses pais, né, vai com o tempo vai se tornar, né, essa ponte, né, para que eles se tornem também, né, irmãos em Cristo, né, através da confissão pública de Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, né, e vai gerar um ambiente de acolhimento, né, para os pais que ainda não conhecem a Cristo. E por causa desse acolhimento, a Bíblia diz, gente, que a igreja primitiva crescia porque o povo, os cristãos caíam na graça do povo, né? Os pais não cristãos vão cair na sua graça, né? Vão cair, cair no bom sentido, né, gente? Os pais não cristãos vão querer, vão decidir, vão desejar, né, caminhar com você.
E dentro, né, do projeto Natanaelzinho, gente, vou falar isso aqui de uma vez, antes de eu passar para o próximo assunto, tá? Dentro do projeto Natanaelzinho, nós temos um programa que chama Conexão Essencial. Eu não sei se alguém aqui já conhece esse programa, né? Que é um programa que incentiva, né, os líderes a manterem encontros regulares com os pais. Porque qual que é um grande erro, né, dos líderes na hora de se conectar com os pais da sua igreja? Só procura os pais, primeiro, quando tem algum problema, né, para falar, seu filho fez isso, seu filho fez aquilo, seu filho aprontou aquilo, né? Ou então, para pedir alguma coisa, a gente precisa de contribuição para o festa do Natal, a gente precisa de contribuição para isso, a gente precisa de contribuição para aquilo, né? Ou então, já chega com um projeto pronto e só fala para o pai e para a mãe assim, olha, nós vamos apresentar tal dia, eu preciso que você arrume uma roupa azul para o menino. A gente já chega já desse jeito. Às vezes, a conexão que muitos líderes nutrem com os pais são conexões assim, né? Então, dentro desse programa Conexão Essencial, dentro do projeto Natanaelzinho, os pais e os líderes vão ser conectados sempre, porque dentro desse kit, né, de palestras prontas, né, é um kit de palestras prontas, com o slide já, com PowerPoint, com e-book para você estudar o conteúdo, com temas que vão ser relevantes tanto para o pai cristão quanto para o pai não cristão, que tem a ver com a criação de filhos, entende? Então, esse programa vai ser bom tanto para o pai cristão quanto para o pai e para a mãe não cristã, tá? Então, esse kit, né, vai além do conteúdo, ele oferece uma ferramenta prática e eficiente para transformar os momentos de encontro com as famílias, né? E nesse kit tem palestras prontas em PowerPoint, que já possuem conteúdo desenvolvido para você, com slides interativos, né, e bem estruturados, dinâmicas interativas, para você fazer quebra-gelo com os pais durante o encontro, para engajar os pais de maneira divertida, certificado para reconhecer a participação dos pais no final, tornando o encontro ainda mais valorizado, tarefas práticas para os pais realizarem em casa, né, no pós-encontro, para depois você estar criando um link para um assunto pós-encontro ali no grupo de WhatsApp, etc., até que chegue o próximo encontro, e muito mais, tá? E muito mais. Então, dentro desse programa você encontra isso, né? E eu quero, né, aproveitar e dizer para você que segunda-feira, dia 1/10, eu vou disponibilizar, né, para você a oportunidade de adquirir esse programa, né, que esse kit com essas 6 palestras, junto com o Manual do Discipulador 2, né, e junto com as outras ferramentas que eu vou apresentar, todas elas para vocês amanhã, e como que você as utiliza dentro do projeto Natanaelzinho, por um valor, gente, assim, imperdível. Eu sei que você já percebeu, né, o quanto que essas ferramentas podem transformar seu ministério, né, e o melhor, que tudo isso, né, que você vai ter para trabalhar o ano todo de 2025. Porque como são um kit com 6 palestras, se você quiser fazer uma palestra, um encontro de pais a cada 2 meses, você tem ali a palestra pronta e estruturada, né? E durante todo o ano de 2025, você vai se conectar com os pais. Normalmente, gente, todas as ferramentas que eu vou apresentar para vocês amanhã, né, na aula de amanhã, eu vou apresentar todas as ferramentas e como elas vão ser aplicadas durante todo o ano de 2025, tá? Você pagaria aí muito mais de R$500. Muito mais de R$500 se você fosse comprar separadamente cada ferramenta. Mas segunda-feira, gente, mas é só para quem adquirir segunda-feira, porque eu vou valorizar isso, tá? Porque é para quem realmente quer mudar o rumo do seu Ministério Infantil, tá? Então, na segunda-feira, eu vou liberar um link, né? Para você comprar todas as ferramentas, o Manual do Discipulador e todas as outras ferramentas, que custaria mais de R$500, você vai pagar nem 1/5 desse valor. Você vai pagar menos de 1/5 desse valor. Então, você já vai ter ideia que vai ser bem baratinho, tá? Porque o que eu quero mesmo é que você implante. O que eu quero mesmo é que você adquira e você utilize as ferramentas, tá? Então, você terá uma caixa de ferramentas completa para transformar a vida das crianças juniores aí da sua igreja, tá? Imagine o impacto, né, de poder gerar, que você vai poder gerar ao usar essas ferramentas de forma estruturada,
prática, com suporte, né, de materiais prontos, com a minha ajuda, né, você terá todo o suporte para aplicar todas as ferramentas, terá um material de qualidade, né, que você vai levar a sua liderança e o seu discipulado aí para um outro nível. Tá? Então, não perca essa oportunidade, fique atento aí, porque segunda, 8 horas da manhã, eu vou enviar esse link para vocês, tá? Para vocês começarem 2025 com tudo, beleza? E eu quero agora a gente entrar, né, num outro assunto também que é importante, né? Vocês estarem desenvolvendo isso com os pais, tá? A Bíblia deixa claro que os pais têm um papel fundamental no discipulado com os filhos. Em Deuteronômio 6 e 7, Deus ordena ao povo de Israel que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando levantar. Esse texto, gente, mostra que o discipulado não é algo que deve acontecer, né, apenas em momentos formais, mas que deve ser parte do dia a dia. Outro versículo muito conhecido é Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Esse ensinar implica em um acompanhamento constante, onde os pais guiam seus filhos em cada fase da vida, mostrando o caminho de Deus com exemplos, palavras e amor. Ok? Exemplos, palavras e amor. Então, quem é Ana aí, ó, quem é Eli, exemplos, palavras e amor. É assim que a gente discipula. Os pais, principalmente os pais cristãos, né, são os primeiros discipuladores dos seus filhos. Por exemplo, quando uma mãe explica o valor da honestidade ao seu filho durante uma situação cotidiana, né, como devolver algo que não é dele, ela está aplicando um princípio bíblico. Ou quando um pai incentiva o filho a orar antes de tomar alguma decisão, né, ele está mostrando na prática o que significa confiar em Deus. Dentro das 7 fases da multiplicação, há uma conexão muito forte entre o que ensinamos na igreja e o que os filhos vão viver na vida diária, nas famílias. Esse vínculo, gente, ele é fundamental para o sucesso do discipulado e da evangelização. Vou explicar como cada fase se conecta, né, com o envolvimento dos pais e o impacto positivo para as nossas famílias, tá? Vou falar aqui um pouco já sobre as 7 fases da multiplicação. Quem aí conhece as 7 fases da multiplicação? Manda um joinha aí para mim. Quem conhece as 7 fases da multiplicação? Manda um joinha aí. Beleza. Alguém aqui já viveu as 7 fases da multiplicação? Quem não conhece, tá? Antes de quem já viveu. Quem não conhece as 7 fases da multiplicação? Manda um joinha aí para mim. Quem não conhece? Quem não conhece? Ah, sim. Então ainda tem gente que não conhece, tá? Então vou explicar aqui bem rapidamente para vocês, porque essa aula das 7 fases a gente vai ter ela amanhã, tá? Amanhã que eu vou me aprofundar em cada fase, tá? Na primeira fase, gente, durante o encontro, né, dos GDs ali, os juniores e os GEs, as crianças elas aprendem sobre a oração, porque a primeira fase é a oração, tá? Então, as crianças vão aprender sobre a importância de orar pelos amigos não cristãos. Então, o Ministério Infantil, né, vai sugerir que os pais criem em casa um cantinho da oração, né, onde os filhos poderão colocar os nomes ali de seus amigos não cristãos para orar, tá? E vocês vão receber, né, quem for prosseguir comigo, quem for continuar comigo aí para implantar mesmo em 2025, vai receber um PDF com um painel, né, para vocês enviarem para os pais, para eles montarem esse cantinho da oração em casa, né? Percebe a conexão? Na igreja, vamos fazer um projeto de orar pelos amigos não cristãos, e em casa, os pais vão construir esse cantinho da oração. Na segunda fase, que é a fase do evangelismo, as crianças e juniores são incentivados a compartilhar sobre Jesus com seus amigos, né? Promovendo oportunidades de evangelismo. Como levar seus filhos para a casa dos amigos ou trazer os amigos para sua casa. Olha, gente, é um negócio muito simples. Mas se o líder do Ministério Infantil, ele
fala isso para os pais, olha, não vão ter a fase do evangelismo agora, eles vão precisar de falar de Jesus para os amigos deles. Precisamos que os pais criem essa oportunidade, né? Olha que legal, é um movimento muito simples, mas os pais vão se sentir aqui envolvidos nisso, e eles são os primeiros a orientar e apoiar esse processo. Na terceira fase, né, que nós temos o jantar dos natanaezinhos. Gente, amanhã eu vou explicar tudo detalhadamente, tá? Então não perca a aula de amanhã. Os pais, né, podem se envolver contribuindo para a realização do jantar, né, além de reforçar o convite, né, dos amigos, alvos de oração, para eles participarem do momento especial. Porque, gente, uma coisa é uma amiga da escola convidar minha filha, né, a Yasmin, para ir em algum lugar. Ela chegar aqui e falar, mamãe, a Isabela me convidou para ir em tal lugar. É uma coisa. Agora, se a mãe da Isabela me ligar e falar, Andréia, a Isabela convidou a Yasmin para tal evento, né? Você permite que ela vá? Gente, qual dos dois vocês acham que vai me gerar mais credibilidade? A segunda situação, certo? Então, aqui é a mesma forma. Para o jantar acontecer, os pais precisam se envolver, né? De uma forma bem efetiva, tá? Na quarta fase, né, que é a fase da consolidação, os amigos não cristãos, eles vão receber visitas dos GEs, né? Que nós vamos falar sobre os grupos de evangelismo também amanhã. Então, cada GE vai na casa dos amigos não cristãos para fazer uma visita, uma oração focada na necessidade da casa, que inclusive é o líder do GE, né? Que é o Junior Maduro, que faz a ministração, né? E nós temos o Manual do Consolidador Júnior, que é um esboço com 12 pregações próprias para o Junior pregar, entende? Né? Preparada para o Junior pregar. E também está dentro aí da nossa caixa de ferramentas. Então, os pais podem se envolver ajudando na preparação, né, dos juniores maduros para essa ministração, sendo uma oportunidade de treinamento prático para os filhos que vão assumir responsabilidades, né, gente, no processo aí de evangelismo e discipulado. A quinta fase, gente, é o encontro com Deus Kids. Quem já participou do encontro com Deus Kids aqui? Alguém que já participou, já fez? Na sua igreja? Quem já fez o Encontro com Deus Kids? Ou já participou, ou conhece, né? Se você tiver oportunidade, gente, eu te sugiro que você vá no encontro lá em São Paulo, né? Promovido pela pastora Nival, da igreja de Itaí Paulista. É muito bom para você conhecer, para você implantar aí na sua igreja, beleza? Como a minha igreja é pequena, o que eu faço? Eu uno com outras igrejas, né? Eu convido outras igrejas, outros pastores, né? Que têm a mesma visão que a minha, e a gente faz junto, né? A gente se une para fazer junto, né? Então, você pode dar uma ideia aí para você também, tá? Então, os pais podem ajudar estruturando aí esse evento, né? A participação dos pais aqui faz realmente toda a diferença. Na sexta fase, gente, que é a fase do discipulado, os pais têm a oportunidade de estar ajudando os juniores maduros, né, a prepararem a lição da semana, né, e os outros pais a ajudarem os juniores a estarem se envolvendo com a lição, a cumprir as tarefas semanais, né. Esse apoio vai fortalecer o aprendizado, né, e fortalecer a palavra de Deus no cotidiano das crianças. E na sétima fase, né, todos celebram juntos a multiplicação, o que significa que o discipulado e a evangelização tiveram sucesso e impactaram vidas, né? Nesse momento de festa da colheita, né, que a gente chama de festa do fruto fiel, né? Todo o esforço que todo mundo fez, pais, líderes ao longo de cada fase, né? Todos que estiverem envolvidos nesse processo, é hora de festejar, é hora de batizar os juniores maduros, aqueles que já têm 10 anos, 11, 12, né? Que os pais autorizarem, fazer o grande batismo dos juniores, é esse momento, tá? Portanto, essas fases
não só interligam, né, os pais com o Ministério Infantil, mas também, na prática, né, conecta as próprias famílias, né, porque o pai e a mãe vai estar ali conectado com o projeto do filho. Essa criança vai se sentir amada, considerada, vista, lembrada, importante, pertencente, né, o que é maravilhoso para o desenvolvimento dela. Então, o projeto Natanaelzinho, gente, oferece um caminho claro para que a igreja e os pais caminhem juntos, discipulando e evangelizando as crianças de forma integrada e eficaz. Então, aqui nós entendemos, né, que essa integração entre igreja e o lar é essencial, é uma conexão essencial. Por isso, a estrutura proposta, né, inclui não apenas os GDs para as crianças, mas também encontros de pais. Gente, encontros de pais. Quem aqui já faz encontros de pais aí na sua igreja? Quem já faz? Quem já tem o hábito de fazer encontros de paz, de pais? De forma regular, né? Porque talvez você faz um ou outro, mas eu tô aqui dentro desse programa é fazer encontros de pais regular, gente, é realmente se conectar, tá? Realmente se conectar. Quem não faz encontro de pais, talvez nunca fez, ou fez um ou outro. Me conta aí. Porque essa conexão, gente, ela vai criar uma continuidade, né, no aprendizado, né? Então, assim, os pais vão te ajudar a fazer com que aquilo que você ensina na igreja vai ser fortalecido lá na casa, né? Vai ser fortalecido. Quando a igreja e a família trabalham juntos, gente, as crianças crescem com um entendimento profundo de quem é Deus e do seu propósito para as suas vidas, né? Assim como os pais ensinam com palavras e ações no lar, os líderes da igreja reforçam esses ensinamentos, formando uma parceria que transforma vidas e garante que a próxima geração, né, caminhem aí pelos caminhos do Senhor, tá? E eu vou entrar num assunto agora, gente, que também é de concernência dos pais, né, mas que os líderes do Ministério Infantil têm também esse suporte dentro ali do projeto. Por quê, gente? Eu entendo e creio que a fase da infância é uma fase que tudo conta. Tudo conta. Qualquer coisa conta. O que você faz conta, o que você não faz conta também. Entendeu? Tudo conta para o aprendizado, né, infantil. E eu queria entrar num assunto agora que é sobre a questão da disciplina positiva, tanto para pais quanto para líderes do Ministério Infantil, tá? Quem já ouviu falar da disciplina positiva? Me conta aí, você já ouviu falar da disciplina positiva? Para pais ou para professores, né? Porque esse para professores, eu estou adaptando ela para professores cristãos, para líderes do Ministério Infantil, tá? Quem já ouviu falar da disciplina positiva? Quem nunca ouviu falar da disciplina positiva? Conta para mim aí, escreve aí, ou eu já ouvi falar, ou eu nunca ouvi falar. Vou falar para vocês aqui um pouquinho, tá? Primeiro, eu quero entrar no conceito de vara da disciplina na Bíblia, tá? Vara da disciplina. Porque quando a gente pensa em disciplina, quando a gente pensa em educação, né? Muita gente nunca ouviu falar da disciplina positiva, que legal. Então, que bom, né? Que eu estou trazendo uma coisa nova aqui para vocês. Quando a gente pensa em disciplinar filhos, né? Quando pensa em educar, qual que é a primeira coisa que vem na mente, gente? Qual que é a primeira coisa que vem na mente de muitos pais? Eu preciso bater nos meus filhos para eu poder ensinar eles, né? E a disciplina positiva, ela vem, né, dizer que a gente pode e deve ensinar as crianças de uma forma respeitosa, respeitando a criança, né? Porque a base da disciplina positiva é o respeito. Tanto o respeito que vai da criança com o adulto, né? A criança precisa aprender a respeitar os pais, a respeitar o adulto, mas o adulto também precisa respeitar a criança. Porque na educação tradicional, gente, fala-se muito de respeito dentro da educação,
mas fala-se de respeito apenas da criança para o adulto, e nunca do adulto para a criança. Nunca do adulto para a criança. Ou seja, a criança, ela não pode, realmente não pode mesmo, gritar com o adulto, que é falta de respeito. Uma criança não pode responder um adulto de forma ríspida, porque é considerada falta de respeito. Uma criança não pode interromper um adulto, porque é considerado falta de respeito. Uma criança não pode bater no adulto, porque é considerado falta de respeito. Mas o adulto, ele faz todas essas coisas com a criança. O adulto grita com a criança e, culturalmente, não é considerado falta de respeito. O adulto bate na criança, isso não é considerado, né, por muitos, falta de respeito. O adulto, ele interrompe a criança, o adulto não ouve a criança, não dá crédito para a criança, e isso não é considerado falta de respeito. Então, o que a disciplina positiva vem nos ensinar? Que eu preciso respeitar a criança e preciso ensinar a criança a me respeitar também, tá? Mas por que eu estou trazendo isso, gente? Porque no meio cristão, né, existe uma crença de que o conceito vara da disciplina e bater é a mesma coisa. Porém, né, eu penso, não só penso por uma opinião, né? Mas eu penso baseado no que a Bíblia diz e baseado em estudos científicos, né? Que esse é um dos conceitos mais mal interpretados nas Escrituras, que é o uso da palavra vara. Porque, gente, em passagens como Salmo 23:4, a gente lê, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. E nesse contexto, a vara não representa violência, mas sim proteção, provisão e orientação. Os pastores usavam vara para guiar suas ovelhas e protegê-las do perigo. Da mesma forma, Deus usa a vara para nos conduzir com amor e cuidado. Moisés, gente, tinha uma vara na mão. Deus falou para ele, fala a rocha, e ela vai sair água. O que Moisés fez? Pegou a vara e socou na rocha. Né? O que aconteceu com ele? Ele só viu a terra, não entrou. Por quê? Porque ele usou a vara que Deus tinha colocado na mão dele para guiar, proteger e orientar errado. E, infelizmente, por causa dessa interpretação, né, errada, equivocada da vara da disciplina, né, muitos pais também têm agido de violência para com seus filhos, né, e, de fato, não têm os ensinado da forma correta. Né? Exatamente. Muitas pessoas aí, talvez você nunca ouviu isso na sua vida, tá, gente? É uma mudança de mentalidade aqui. Eu quero levar vocês a uma reflexão, porque é importante nós refletirmos sobre como a Bíblia orienta sobre a disciplina de filhos, especialmente quando se fala dessa famosa vara da disciplina. Certo, gente? Principalmente, tá? Principalmente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários aqui. A Vanusa disse, já li sobre educar dessa maneira, né? Eu tenho vários materiais sobre isso, tá? Eu tenho vários materiais e todos eles, quem for caminhar comigo no ano de 2025 vai ter acesso a todos esses materiais e todos esses ensinamentos aí, ok? Beleza? Porque eu estou desenvolvendo estudos tanto para pais cristãos quanto para líderes do Ministério Infantil. A minha filha, gente, de 7 anos, que vai fazer 8 agora, às vezes eu vejo ela brincando de escolinha aqui em casa. Ela gosta muito de brincar de escolinha, né? E aí eu fico vendo ela brincar de escolinha, ela grita, e ela bate, e ela xinga, e ela bate a régua. Aí um dia eu virei para ela e falei assim, filha, você não consegue brincar de ser uma professora mais calma? Ela disse para mim assim, não, mamãe, se a gente não gritar como professora, os alunos não aprendem. Gente, isso me deixou pensando, né? Me deixou pensando. Porque olha a crença que a minha filha tem sobre aprender. E aí eu expliquei para ela que não, tem como aprender sem ser gritando, né? Porque aqui na nossa casa, por exemplo, a gente tem desenvolvido a cultura do não gritar, a cultura do falar, do conversar, né? Por quê? Porque a gente entende que
tem como fazer as coisas de outra maneira. Não é porque eu aprendi apanhando que eu preciso ensinar batendo. Então, a gente, às vezes, usa dessa forma de corrigir, gente, porque assim fomos ensinados. Muitos pais hoje batem nos seus filhos porque aprenderam apanhando, apanharam dos seus pais e hoje pensa, só eu tenho que bater nos meus filhos. Mas eu estou aqui para fazer uma provocação, tá? Então, muitos pais interpretam, né, de forma literal os versículos como de Provérbios 13, 21 e acabam associando a vara à prática de bater nos seus filhos como forma de educá-los. No entanto, tá? No entanto, esse entendimento precisa ser cuidadosamente reconsiderado, principalmente à luz dos estudos modernos sobre o desenvolvimento infantil. Como aprendemos nas aulas anteriores, né, gente? O cérebro das crianças está em constante desenvolvimento e suas habilidades cognitivas e emocionais estão sendo moldadas. O uso de punição física, psicológica, né, como bater, gritar, xingar, humilhar, pode ter um efeito, né, imediato de cessar o mau comportamento na hora ali. Né? Claro, se você bater numa criança, ela vai parar de fazer o errado na hora. Mas isso, gente, não vai ensinar para ela o que fazer certo. Entende? A violência cessa o mau comportamento na hora, mas não ensina o que fazer. Não ensina qual é o certo. Na verdade, a violência pode gerar um ciclo, né, de medo e obediência, mas não promove o aprendizado de habilidades sociais e emocionais saudáveis. Estudos, né, sobre o comportamento infantil demonstram que quando a disciplina se baseia no respeito e no estabelecimento de limites claros, tá? Eu não estou falando que tem que deixar a criança fazer o que ela quiser, não, tá, gente? A disciplina positiva não fala sobre isso. A disciplina positiva fala de estabelecimento de limites claros e consistentes. É você respeitar a criança, é você falar não para a criança com o mesmo respeito que você falaria sim. Né? Uma criança, seu filho quer fazer alguma coisa errada ou quer comer alguma coisa fora de hora, você vai dizer para ele, eu te amo, mas agora não. Ele vai chorar, você vai dizer, eu te amo, mas agora não. Com a mesma gentileza que você diria sim. Isso é respeito, entende? Então, a criança, ela desenvolve melhor sua capacidade de autorregulação, né? E toma decisões mais positivas no futuro. A disciplina positiva, né, que foca em ensinar e orientar, ao invés de punir, é muito mais eficaz a longo prazo para o desenvolvimento, né, das crianças. Em resumo, ao invés de usar a vara como justificativa para a violência, é fundamental que os pais busquem métodos que ensinem as crianças de maneira amorosa e respeitosa, ajudando, gente, a entender os limites e fazer escolhas conscientes, tá? A verdadeira missão de discipulado cristão deve ser centrada no amor, na paciência, na orientação cuidadosa, para que as crianças cresçam não apenas com medo de errar, mas com o desejo genuíno de agir de forma bondosa e justa. Então, a disciplina positiva, gente, que é a linha de educação que eu defendo e ensino, né, tanto para os pais quanto para líderes do Ministério Infantil, nos ensina a estabelecer limites claros, com empatia e com respeito. Por exemplo, ao invés de gritar com uma criança que está correndo pela sala, podemos nos abaixar à altura dela, olhar nos olhos dela e dizer com firmeza assim, você pode se machucar correndo aqui. Que tal sentar e brincar com esse jogo? Ou seja, você vai estar dando uma alternativa. Você não vai estar só dizendo o que ela não deve fazer, mas dando para ela uma sugestão do que fazer. Né? Esse tipo de abordagem ajuda a criança a começar a entender o limite e desenvolve habilidades de vida como autocontrole, empatia, né? E dentro do discipulado infantil, a disciplina positiva contribui para formar crenças emocionalmente saudáveis e espiritualmente maduras. Imaginem o momento em que a criança interrompe durante a história. Ao invés de você punir, né, essa criança, né, você pode aproveitar e ensinar ela sobre esperar, né, usar uma ferramenta da disciplina positiva. Né? Então, dizemos, eu gosto do que você está animado com a história, mas agora é hora de ouvir. Depois você pode compartilhar o que achou. Assim, ela aprende um princípio, né, social importante, enquanto se sente também valorizada.
Gente, e uma outra ferramenta que eu vou entregar para vocês, tá? Vocês que estiverem comigo, né? Vocês que toparem viver essa jornada comigo, eu vou entregar para vocês 52 ferramentas para você usar uma por semana, tá? Como usar a disciplina positiva dentro do Ministério Infantil. Como lidar com crianças mal comportadas. Como lidar com crianças que fazem barulho, fazem bagunça, crianças com TDAH, né? Crianças que não quietam. Vou entregar para vocês 52 ferramentas, beleza? É um brinde, né? Um bônus que eu vou dar para vocês também. No projeto Natanaelzinho, gente, a estrutura de cuidado integra todos esses princípios, preparando tanto os pais quanto os líderes para trabalharem juntos, né? As crianças aprendem sobre respeito, responsabilidade e graça de forma prática, tanto no lar quanto na igreja. Então, essa abordagem alinhada com o verdadeiro significado da vara promove o desenvolvimento das crianças, né, que conhecem a palavra de Deus e viverem, né, uma vida equilibrada, cheia de propósito, tá? Quando corrigimos com amor e ensinamos com paciência, criamos um ambiente onde as crianças se sentem seguras, confiantes e sensíveis, tá? Então, a conexão entre igreja e família, né, que podem ser feitos tanto com pais cristãos como com os não cristãos, tá? Essa conexão, esse programa que eu falei para vocês, tanto com um quanto por outros. E um dos maiores desafios, né, do Ministério Infantil é envolver os pais no processo discipulado com seus filhos. Mas se você tem reuniões regulares com esses pais, você vai poder estar alinhando esse propósito com eles. Eles são os primeiros responsáveis pela educação espiritual dos seus filhos, gente. Mas muitas vezes eles não sabem o que fazer. Por que eles não sabem? Porque a gente não falou. A gente não está comunicando para eles a proposta. Por isso que é fundamental que a igreja tenha essas estratégias e tenha uma forma de comunicar essas estratégias para engajar os pais, né, de forma simples, mas poderosa. Convidá-los para esse momento dentro da rotina, né? Por exemplo, você pode promover o devocional diário, que também é outra ferramenta que eu tenho, que eu vou mostrar para vocês amanhã, né? O devocional diário dos pais ali, lerem com seus filhos. Inclusive, agora em dezembro, nós vamos usar o devocional 31 dias conhecendo Jesus, né? Nós vamos aproveitar aí o Natal, o nascimento de Jesus, e nós vamos estar falando sobre Jesus, né? Lá no Movimento Mães Proféticas. Quem aqui conhece, gente, o Movimento Mães Proféticas? Quem conhece o Movimento Mães Proféticas que está aqui? Alguém aqui está no grupo do Movimento Mães Proféticas? Glória a Deus. Tem mais alguém que está no grupo? Eu vou mandar o link, né? Eu vou mandar o link lá no grupo para vocês, tá? Para quem não está, quiser entrar no movimento, né? Que é um movimento onde eu incentivo todos os meses, tem um tema diferente e o devocional pronto, né? O devocional pronto para você só ler com seus filhos. E esse mês de dezembro, né, igual no mês de novembro, nós falamos sobre a mãe de Moisés, né? E falamos sobre como ela lidou com as emoções naquele momento ali de tensão, né? E com os filhos a gente falou sobre os frutos do Espírito. Esse mês de dezembro, a nossa mãe inspiração vai ser Maria. E nós vamos entender como Maria viveu o seu propósito materno. O que ela nos ensina sobre o propósito materno. E com os filhos, nós vamos viver o devocional 31 dias conhecendo Jesus. Amém? Então, gente, quando as crianças veem seus pais, né, ali junto, né, dentro desse, conectado com esse propósito, vocês vão perceber que, mesmo que eles não sejam cristãos, gente, mesmo que eles não sejam cristãos, é importante que eles sejam conectados, e que a igreja, né, firme essa parceria aí, né, com os pais. Amém, gente? A aula fez sentido para vocês? Vocês aprenderam alguma coisa? Conta para mim aí, né? O que deu para aprender na aula de hoje? Amanhã vou mostrar para vocês o projeto todo, né? Nós vamos integrar amanhã a teoria com a prática, tá? Eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso.
ok? Você vai ouvir muitos testemunhos de transformação, né? Nas famílias que aconteceram aí por causa dessa sua conexão, dessa sua orientação. Quem crê nisso aí, gente, diz amém. Quem crê nisso diz amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Então, eu vou colocar lá, né? A Suelen, ela disse aqui que eu apanhei uma vez do meu pai, mas nunca levantei minha mão nem para minha de 19, nem para o meu 7, né? Que bom, viu, Suelen? Né? Educar com exemplo. Se gritamos, vamos ensiná-los a bater, exatamente. Né? Então, é isso aí. É isso aí, gente. Sermos exemplos mesmo, tá? E nós precisamos ajudar os pais cristãos a também serem esses exemplos aí para os seus filhos. Amém? Então, vou encerrar aqui a aula, né? A aula foi gravada. Eu vou colocar a gravação mais tarde ou amanhã cedo, como eu tenho feito sempre, tá? Para que vocês possam estar revendo, compartilhando, né, essa aula. E eu espero vocês lá no grupo. Vou abrir o grupo para o feedback da aula de hoje. Gente, eu estou amando a interação de vocês, tá? Então, eu espero vocês lá no grupo. Que Deus abençoe, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E amanhã, gente, eu espero todos vocês na nossa última aula. Amém? Amanhã teremos um exercício delicioso nos conectando com o nosso futuro, né? Com o futuro dos nossos líderes, o futuro das nossas crianças. Então, não deixe de assistir a aula amanhã. Deus abençoe, gente.